E eu estou realmente muito feliz. E vamos receber com uma salva de palma o motivo desse encontro, Sâmia Bonfim. É isso? Vou chamar os outros colegas para estarem também comparecendo a essa mesa. Essa mesa, como eu já falei, eu não me canso essa noite, é uma noite muito feliz para os sindicatos bancários, uma noite histórica, e eu quero chamar o companheiro Raul. Seja muito bem-vindo, Raul. E eu quero chamar aqui duas pessoas que são muito especiais, que representam os meus colegas da diretoria dos sindicatos bancários. Colegas esses que eu divido meu dia, colegas esses que eu conto meus problemas e que me ajudam diariamente. Tonon, faz favor. O Tonon vai representar aqui cada diretor. E eu quero chamar rapidinho, Sérgio Ribeiro, por favor, vem aqui fazendo um favor. Vem aqui. Esse sindicato existe literalmente pelo trabalho e dedicação desse rapaz aqui. Ele é um dos responsáveis para a gente ter essa estrutura maravilhosa aqui. Ele é um dos pilares desse sindicato e eu não podia deixar de chamar ele numa noite tão importante. Sérgio, muito obrigado por tudo que você fez, uma maneira da gente agradecer. É isso. Pode falar uma palavra. Só me ocorrem duas palavras, né? Muito obrigado. E também censurar o Alexandre, porque essas surpresas, assim, quando a gente já tem uma certa idade, elas não podem ser feitas assim completamente sem avisar, né? Estou muito feliz, agradeço bastante e, assim, aqui tem um pouco da minha vida, assim, tem. E eu me orgulho disso. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Carlos, da POSP Bauru, por favor, compareça. Prazer, camarada. Seja muito bem-vindo. Eu quero chamar também aqui o Horta da POSP Ourinhos. Seja muito bem-vindo, é um prazer. Eu quero chamar aqui Priscila. Juntas. Seja muito bem-vindo, Priscila. Estava na atividade lá. Orgulho de receber vocês. Tem um rapaz aqui, eu acho que vocês conhecem, ele ainda não está aqui, Glauber Braga, Quando ele não está cuidando do bebê, ele está brigando com o Lira, então, assim, sempre fazendo coisa boa, é muito bom, muito importante, já já ele vai estar aqui com a gente. E eu vou chamar para encerrar aqui a mesa o Igor, do PSOL Bauru, presidente do PSOL Bauru. Pessoal, essa mesa é motivo de alegria. E sem mais falar, vamos passar para a mulherada falar. Sâmia, está com você. Olá. Boa noite, gente. Vou ficar em pé, então, continuar. Boa noite para todas e para todos. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer demais a recepção de todo o pessoal do Sindicato dos Bancários, que tem me acompanhado hoje desde a primeira hora do dia, rodando a cidade. A gente fez uma agenda bem intensa, num dia longo, mas que foi muito satisfatória, muito importante. Eu quero agradecer também pela composição dessa mesa. Acredito que essa parceria entre mandatos e entidades dos trabalhadores são fundamentais, principalmente em tempos tão difíceis como o que nós estamos vivendo, com tantos retrocessos, retirada de direitos e com a situação do povo brasileiro muito, muito difícil. Enquanto a gente faz essa atividade, são cerca de 33 milhões de pessoas no Brasil que passam fome, oficialmente, mas os números podem ser muito maiores, na verdade, de desempregadas e desempregados. Então, os sindicatos que estão na luta, na base, construindo a mobilização, politizando a categoria. Hoje eu pude passar em diversos departamentos de 2 unidades da Caixa Econômica. Todas viram um sindicato muito reconhecido, muito presente, tanto nas demandas específicas da categoria, mas em demandas de toda a classe trabalhadora da cidade de Bauru. Então, um grande prazer, uma grande honra mesmo
estar por aqui com vocês, que são parceiros já de outros carnavais, outras lutas, outras mobilizações. E agradecer a presença de todos vocês que estão aqui nesse dia para debater um pouco a situação política do país, numa semana que foi muito marcada pela violência política completamente inadmissível. A gente sabe que o Bolsonaro vem alimentando o ódio, a violência, mesmo antes de se tornar presidente. Talvez essa tenha sido, inclusive, a principal tônica política do processo eleitoral de 2018. A verdade é que, nessa semana, chegou em patamares, não digo inimagináveis, mas realmente inadmissíveis, né? Um bolsonarista declarado, militante bolsonarista, entrou na festa de aniversário de um militante do PT em Foz do Iguaçu e o assassinou. E só não assassinou mais pessoas porque ele mesmo conseguiu, na hora, enfim, reagir. E o desfecho, vocês sabem, ele segue internado, o assassino segue internado na UTI, já teve voz de prisão, mas não pode parar por aí, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que eles são capazes também de não parar por aí. É disso que se trata. É muito grave o que pode acontecer daqui até o processo eleitoral, ou depois do processo eleitoral, em que eles não vão aceitar o resultado. Já disseram, ficam inventando, desculpa, urna eletrônica, voto impresso, critica, questiona o TSE, mas na verdade, não importa se nada disso é verdade. O importante é que eles têm um projeto de poder que é de perpetuação do poder, que é uma milícia que tomou conta do Brasil, que é uma família de bandidos que se criou no Rio de Janeiro e tem se multiplicado no Brasil afora, utilizando as instituições brasileiras para isso, para poder, em primeiro lugar, encher o bolso de dinheiro, porque é isso que eles estão fazendo. Vocês viram o escândalo de corrupção no MEC, que, inclusive, o presidente do Senado fez um papel vergonhoso em dizer que não vai instaurar a CPI antes das eleições, porque as coisas não podem se confundir. Então, peraí, orçamento secreto pode ter antes das eleições, que é aquele outro esquema podre e vergonhoso de quase 20 bilhões, Raul, eu sempre falei 16 bilhões de reais de orçamento, para a LDO, que é o orçamento do ano que vem, é mais de 19 bilhões de reais, que é para poder comprar voto de deputado do Centrão. E agora querem que seja impositivo, ou seja, é obrigatório que eles recebam esse dinheiro para colocar nas suas bases eleitorais. E quanto à educação brasileira, com o último... Eu até derrubei aqui o café, vocês podem perceber que tem todo um operativo aqui para poder resolver, caiu no meu pé, mas a gente segue fingindo que está tudo bem, seguindo adiante, vamos em frente. Quem tem bebê pequeno está acostumado a cair as coisas e você continuar trabalhando. Mas o orçamento da educação, por exemplo, está em 18 bilhões de reais. E esse Centrão, que também é uma máfia, que se aposta do Congresso Nacional ainda antes do Bolsonaro, e é o principal responsável por mantê-lo ali, por se silenciar diante de centenas de pedidos de impeachment, de diversos crimes contra a humanidade, do assassinato, do genocídio, dessa forma secundarizado ainda, que os índices de violência contra as mulheres nunca tenham sido tão altos, justamente como no contexto da pandemia, que os nossos vínculos acabaram sendo um pouco desfeitos. Mas foi uma sucessão de coisas, gente. Todo dia que a gente liga a TV, a gente vê um caso bárbaro diferente. Vou listar alguns deles. Teve o caso da atriz Clara Castanho, que entregou, na verdade, né, o filho para adoção, que é um direito das mulheres brasileiras, ainda mais numa situação de estupro, e que teve a vida completamente exposta, violada, uma coisa absurda. Um cara que se diz jornalista lá do Distrito Federal fez isso com ela. Teve o caso da menina de Santa Catarina, vítima de tortura por parte de uma juíza também, que foi questionada, que teve os seus direitos completamente violados. O presidente, por que não, da Caixa Econômica Federal, que já era um assediador, violador, antes de se tornar presidente da Caixa, parece que ganhou isso como um presente num governo em que a misoginia é institucional, é estimulada, em que não teve um pronunciamento repudiando o que ele fez, nenhum pronunciamento de solidariedade às vítimas, mas um comentário preocupadíssimo com o quanto isso respingaria no resultado da eleição. E como é que ele poderia limpar a imagem dele? É por isso que as mulheres brasileiras são o setor que mais repudia o Bolsonaro. As pesquisas indicam. São as mulheres, as negras e os negros, porque é quem também mais sofre, tanto com essa estrutura econômica brutal, cruel, mas principalmente com esse machismo declarado, estimulado, organizado pelo presidente da República, também no momento em que nunca se investiu tão pouco no enfrentamento à violência contra as mulheres. E a saída do Pedro Guimarães é só um primeiro passo, mas não é ainda o suficiente. A gente precisa avançar
em medidas de acolhimento, de encaminhamento dos casos e de tentar tirar para fora todos esses demais machistas que tomam conta hoje das instituições brasileiras. Como vai ser nos próximos 4 anos, com seriedade, o enfrentamento à violência diversas contra as mulheres? Vai ser prioridade? Eu acho que aproveitar esse contexto de levante, que o debate vem se fortalecendo, para que no próximo governo, que vai ser o governo Lula, a gente faça essa exigência. Tem que ser centralidade, pela primeira vez no nosso país. A pauta feminina, a pauta feminista, os direitos das mulheres, tem que ser, pela primeira vez na nossa história, centralidade, porque é uma questão de sobrevivência. Nós somos mais da metade da população brasileira. A gente é subrepresentada na política, mas a gente hoje já é maioria nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas rodas de conversa, nos partidos políticos, pelo menos no PSOL, quem tem tomado protagonismo de muitas lutas são as mulheres, e isso precisa se refletir também, se puder tomar uma aguinha aqui, em exigência, em conquistas nos próximos 4 anos. E, claro, avançar numa agenda global, que signifique a taxação das grandes fortunas, entraram na linha de extrema pobreza. 40 pessoas se tornaram bilionários, em especial do ramo da saúde, do ramo farmacêutico, dos hospitais privados, em plena pandemia. Foi isso que aconteceu, as pessoas vão ser taxadas, tem uma mudança, uma revolução tributária no Brasil, porque é pobre que paga imposto, rico não paga imposto, a gente paga imposto sobre o que consome, sobre a água que bebe, enquanto quem tem jatinho, quem tem iate, quem tem herança, quase não paga nada para contribuir para o Estado brasileiro. Uma auditoria da dívida pública para rever essa lógica de dependência econômica do mercado financeiro, que abocanha a maioria do orçamento público, e o teto de gasto, que está ali impedindo qualquer tipo de investimento em área social, e é isso que faz com que o nosso país não cresça. E também é por isso, claro, é um ano eleitoral, a gente vai derrotar o Bolsonaro, vai eleger o Lula sem grandes ilusões, viu, gente? Porque, como eu disse, os próximos 4 anos vão ser muito difíceis, e a gente sabe que o programa que a gente realmente defende só vai ser possível se for arrancado, com muita luta, muita mobilização, essa é a nossa história, mas que também é importante fortalecer parlamentares e mandatos que estejam à luta para enfrentar quem for possível, brigar com quem for possível e necessário, porque às vezes é também, dizer aquilo que precisa ser dito e que muita gente tem receio, não tem coragem, ou tem o rabo preso, e por isso que não diz. Lançar a nossa pré-candidatura porque não porque aquilo ali é um espaço que vai solucionar os nossos problemas, muitas vezes nos traz muitos problemas individuais, mas também coletivos, mas porque é uma ferramenta de luta em que esses temas e pautas precisam ser ditas, e eu acredito que existe uma centralidade da luta feminista nos últimos anos, da luta das mulheres trabalhadoras, e ela precisa ter continuidade num país em que, se tudo der certo, vai varrer o Bolsonaro do poder e vai trazer uma outra perspectiva, em que seja possível debater programa, debater projeto, debater rumos para o nosso país, em que a gente não precisa se preocupar com a nossa segurança dessa forma e com questões tão basilares como o direito à vacina, o direito à vida, à ciência, à educação, mas que a gente sonhe, de fato, com um país verdadeiramente popular para as trabalhadoras e para os trabalhadores. No mais, agradecer, me colocar à disposição e vamos ouvir também o restante da mesa, gente. Obrigada, estamos juntos. Obrigado, Sâmia. Agora vamos passar a palavra para o Raul, advogado e ex-deputado estadual. Raul, está com você, amigo. Vou falar de pé também. E olha que eu tenho um parafuso no joelho e um no tornozelo, hein? Boa noite aos companheiros e companheiras. Quero dizer que é uma satisfação estar aqui em Bauru. Eu sou aqui de Sorocaba, né? Cidade bem perto aqui. Então, é um prazer estar com vocês. Satisfação, a gente não tinha conversado ainda pessoalmente. Quero parabenizar você, em seu nome, toda a direção do sindicato, dizer que é um sindicato que é referência não só para a região, mas também para o Brasil, sindicato de luta que representa de fato os trabalhadores, e é um orgulho poder estar aqui na sede desse sindicato, que faz parte da luta da esquerda brasileira. Quero cumprimentar a Sâmia, né, dizer que toda vez que eu estou em uma atividade com a Sâmia, eu fico com a esperança renovada em relação ao futuro do nosso país. Porque no Brasil do Kim catar não sei o quê, no Brasil do mamãe e aquilo que a gente sabe, num país que está carente de referências para a nossa juventude, ter uma Sâmia Bonfim no Congresso Nacional
para falar dos problemas reais do Brasil, toda vez que eu a vejo na televisão, e a Sâmia está sempre na imprensa, porque é uma parlamentar, é uma brasileira aguerrida, eu me encho de orgulho e fico com esperança em relação ao futuro do nosso Brasil. A Sâmia é uma alufada para a nossa juventude. E olha que referência negativa nesse momento que o Brasil está vivendo, é o que mais tem, né? Só que nós temos referências positivas e nós temos que divulgar essas referências positivas. Então, parabéns, Sâmia, mais uma vez, uma fala brilhante, um orgulho enorme de estar contigo aqui. Eu me faço acompanhar aqui de alguns companheiros do nosso partido, do pessoal, está aqui o Bento, está o Fred, está o Israel, da direção nacional, está o Márcio também, o Claudemir, aqui outros companheiros que estão na mesa do partido na região. Quero dizer para vocês que o PSOL é uma mescla de duas gerações. Uma geração nova, de uma esquerda que incorpora novas bandeiras, a bandeira da comunidade LGBTQIA+, a luta das mulheres com muita força, a luta do movimento negro, a luta da questão ambiental, e ao mesmo tempo mantém as lutas históricas do Brasil. A luta da reforma agrária, a luta dos sindicatos por valorização do trabalhador brasileiro, sobretudo num país em que a escravidão durou 350 anos, né? Foi o último país a abolir a escravidão. Então, as questões do trabalho no Brasil não são questões menores. Num país em que a maior categoria profissional são as empregadas domésticas, nós ficamos na frente, inclusive, da Índia, que é um país de casta social. A Índia tem 4 milhões de empregadas domésticas, o Brasil tem 6 milhões e 200 mil, 93% são mulheres, maioria de mulheres negras, e esse bandido que está na presidência da República foi o único parlamentar que votou contra a lei das empregadas domésticas, com o discurso de que ia gerar desemprego. O que estava embutido na lei? Direito a férias, adicional noturno e os demais direitos da CLT. Na verdade, se você for fazer uma análise do que é o nosso país, dá para entender o Brasil olhando a situação do emprego doméstico no Brasil. A gente aboliu a escravidão e tinha trabalhadores similares a trabalho análogo à escravidão até ontem. E vou dizer aqui mais, quando em 2013 milhões de jovens foram para as ruas, e nós estávamos ali naquele movimento, a direita começou a atuar no movimento. Em 2015, 2016, uma franja da classe média alta no Brasil foi para a rua, e uma parte das bandeiras, inclusive, era contra a lei das empregadas domésticas. Iam com as babás, muitos lembram aqui, né? Com as babás, que horror, agora no Brasil, empregada doméstica vai ter direito a CLT, meu Deus. Esse é o país que nós vivemos. É o país que, para fazer uma reunião política, tem 3 seguranças na porta ali, armados, porque um companheiro de um partido que faz parte da nossa frente, do PT, foi assassinado no Paraná, como a Sâmia disse aqui, no dia de aniversário dele. Esse é o Brasil. E aí a questão que acompanha, eu estou na vida pública já há 20 anos, militância política, fui parlamentar, deputado 2 mandatos, fui vereador também em Sorocaba, candidato a prefeito e tal. E a coisa que acompanha esses 20 anos de atuação política e de pesquisa é a seguinte: por que o nosso país ficou assim? Como é que pode ter um presidente, o cargo mais importante do Brasil, um neofascista? Tem que ter uma explicação para isso, até porque se a gente não entende o problema, vocês concordam que nós vamos ficar rodando, e daqui a pouco vem outro? Vai rodar, porque o neofascismo é um negócio que não é só agora que surgiu. Isso aí teve na Alemanha, teve na Itália, teve na Espanha, teve nos Estados Unidos, teve no Japão, teve um movimento integralista no Brasil. Isso aí na história vai e volta. E eu vou dizer para vocês aqui com toda a humildade do mundo, nós do PSOL estamos alertando a essa situação no Brasil, não é de hoje. Quando a juventude brasileira, em 2013, nós falamos, Dilma, entrega o passe livre para o país inteiro, o valor é irrisório, você pode mexer nas questões tributárias, pode renegociar a dívida com meia dúzia de banqueiro, e nós podemos dar liberdade para a juventude brasileira, sobretudo o jovem trabalhador que vive aprisionado nas periferias, nos grandes centros,
não tem dinheiro para sequer fazer um curso, porque a passagem de ônibus pesa no orçamento. Nós falamos isso em 2013, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Em 2014 ela foi reeleita, na Bacia das Almas, numa eleição dificílima com o Aécio. E nós falávamos, o Plínio foi o nosso candidato a presidente, um senhor de idade, fez uma campanha com câncer, e eu participei da coordenação daquela campanha. O Plínio vinha numa reunião, a Sâmia lembra, terminava a reunião, precisava ficar 2h30 deitado, para poder não prejudicar o seu estômago. E nós dissemos para o Brasil inteiro naquela eleição, o ano que vem o Brasil precisa distribuir renda, porque não adianta colocar a juventude na universidade privada se não tiver bons empregos, vai gerar um ressentimento. O Plínio dizia o seguinte, nós temos que enfiar o pé na porta, para colocar a juventude dentro do orçamento do Brasil. Esse ressentimento vai ter uma atuação da extrema-direita, como sempre acontece na história das sociedades. A Dilma ganha a eleição, põe o Levi de ministro. Primeiro mês de janeiro faz um discurso na Câmara dos Deputados, anunciando o quê? Banco Central Autônomo, reforma da Previdência e corte nas áreas sociais. E nós ali falando. E foi. A direita brasileira, que não é boba, a elite brasileira é uma das mais inteligentes do mundo. Eles conseguem manter uma população de 206 milhões de habitantes, num país riquíssimo, com a maior desigualdade do mundo. Vamos lembrar aqui, enquanto a América Latina inteira fazia república, o que o Brasil fazia? O Brasil entronou imperador, só porque o interesse das oligarquias regionais em manter a escravidão. Olha o grau de sofisticação da elite brasileira. E eles mantiveram. É o país do Benjamin Steinbrück, do Olavo Setúbal, da Banco Safra agora, a herdeira do Banco Safra, não sei se vocês estão sabendo, aí a viúva vai abocanhar agora 5 bilhões e não vai pagar um centavo para o fisco, porque grande parte do patrimônio dela está no exterior, e o STF acabou de aprovar que patrimônio no exterior não incide taxação de herança. O Brasil é o único país do mundo. Na França pagaria 40%, ou seja, 2 bilhões iria para a educação e para a saúde, mas no Brasil não. Por quê? Porque a elite brasileira montou o Brasil atual, e montou com esse grau de sofisticação, e nós alertávamos lá, olha, a esquerda está no governo, se não fizer as reformas sociais, vai gerar um ressentimento, a direita vai atuar, existe uma direita histórica no Brasil, com herança inclusive no integralismo, de extração neofascista, que vai entrar em campo, e nós estamos nessa situação hoje. Quando o Bolsonaro assumiu o primeiro mês, a Sâmia começou uma campanha nacional do impeachment, e nós falávamos, tem que pôr fim a esse governo já no primeiro ano, o governo é fascista, não podemos esperar a eleição, pessoas vão morrer no Brasil, se esse governo não for deposto. Não, vamos aguardar, resultado, nós estamos caminhando para 700 mil mortos, e um presidente da República que deu risada na cara de todo o Brasil e do mundo, enquanto as pessoas morriam, e não é só de Covid não, todo mundo aqui conhece algum parente que morreu. Os dados não vieram à tona ainda, das pessoas que morreram, Sâmia, de outras doenças, porque os leitos de UTI estavam abarrotados. Pode conversar aqui, na Santa Casa, no hospital da cidade aqui, quanta gente que não morreu de cirurgia eletiva, porque não tinha vaga na UTI, isso aí não entrou nos dados oficiais. O Brasil, inclusive, regrediu em taxa de expectativa de vida em tudo, por conta da situação que nós vivemos. Um presidente que, inclusive, hoje, disse que não tem culpa nenhuma com esse assassinato que aconteceu no Paraná. A gente vem alertando, porque nós somos a parte da esquerda brasileira que não entrou no conto de fadas, de que o Brasil vai se resolver no Congresso Nacional, nos conchavos e nas conversas de tapete aveludado. Por que nós sabemos disso? Porque existe uma coisa no Brasil chamada Centrão, que na verdade são as oligarquias regionais. A maior bancada lá é a bancada do agronegócio, tem 250 deputados. Isso vai mudar nas eleições? Pode mudar, mas é pouca coisa, são 513, vai continuar. Então os interesses graúdos vão continuar bem representados em Brasília, e nós não podemos vender ilusões ao povo,
de que é lá que vai mudar a situação. Então nós estamos aqui hoje muito tranquilos, viu, Tonão? Porque nós somos a parte da esquerda brasileira que vem defendendo de forma coerente que para mudar o nosso país, nós vamos ter que entrar com força nos temas que de fato interessam ao povo brasileiro. E eu queria resumir isso aqui mais ou menos em 3. O primeiro deles é o seguinte: o futuro do Brasil hoje, que não é só jogado dentro do território nacional, também é jogado no exterior, é empurrar o nosso país para uma situação de fazenda, uma espécie de pré-1930. Até 30, como é que era a história do Brasil? Era ciclos, né? Pau-brasil, cana, né? Cacau, borracha e café. Aí veio a crise do café, movimentos classe média, movimento operário, inclusive uma extração das forças armadas, tenentismo, deu na Revolução de 30, e nós começamos a industrializar o Brasil. O Brasil virou a 6ª economia industrial do planeta, em 1980. De lá para cá, o que está acontecendo? O Brasil está voltando todos os anos para trás em matéria industrial. Hoje, tudo que nós estamos usando aqui vem do norte da China. Relógio, até roupas. Sapato, norte da China, porque a China virou a indústria do mundo e a burguesia brasileira não quis dar a luta para poder, inclusive, modernizar a indústria. Eles fizeram uma opção, que é manter a taxa de lucro em cima da superexploração do trabalho. E o drama é do ano passado, a Faculdade de Economia do Rio de Janeiro lançou um estudo que revela tudo sobre o Brasil. O estudo diz o seguinte: das 500 maiores empresas do país, com capital aberto na Bolsa, a taxa de lucro, o ano passado, foi na média de 23%. E a renda do trabalho no Brasil caiu na média de 10%. Ou seja, as grandes empresas, mesmo na crise, estão mantendo a taxa de lucro, não ampliando as suas vendas, fazendo inovação tecnológica, modernizando o parque industrial, economizando energia, nada disso. Eles estão mantendo as suas taxas de lucro, fazendo aquilo que historicamente sempre foi feito no Brasil, explorando o nosso povo. Pessoal, então nós temos um desafio. Só uma licencinha, vou pedir para os diretores desligarem o Wi-Fi, por favor. Tem diretor logado aqui no Wi-Fi. Por favor, quem for diretor aqui, desliga o Wi-Fi. Vou pedir rapidamente. Já vou Raul, concluir. porque Já vou concluir. nós precisamos chamar o próximo. E desliga o Wi-Fi, por favor. Glauber, Desculpa interromper, Raul. Obrigado. E chegou o Glauber aí, hein? Beleza. O segundo desafio é o desafio da desigualdade. Não dá para continuar no país rico como o nosso, sendo o mais desigual do mundo. E a desigualdade pega a questão do homem, da mulher, questão dos negros, questão indígena, ela perpassa classe social, etnia, raça, tudo no Brasil tem desigualdade. Então nós vamos ter que enfrentar essa agenda. E a terceira questão, para garantir essas duas, é a organização, é a gente começar na nossa cabeça a inverter as coisas. Por isso que o plano para nós, nesse processo eleitoral, é o seguinte: eu e a Samba, nós estamos indo para a campanha, mas é para fazer os comitês eleitorais, mas para manter os comitês depois da eleição, viu, companheiros? Ninguém vai achando aqui que, vamos lá até outubro, acabou, voltamos para casa, janeiro, o Brasil vai virar, entendeu, um paraíso na terra. Não. Os bolsonaristas vão continuar aí, a Frente Parlamentar do Agronegócio vai continuar lá, as 400 empresas de importação de petróleo, de gasolina, vão continuar fazendo lobby para acabar com a Petrobras, os acionistas da Petrobras vão continuar fazendo lobby, os donos do meio de comunicação vão continuar fazendo lobby, os bilionários brasileiros vão continuar fazendo lobby. Então nós estamos indo para uma pré-campanha, para uma eleição, para, além de derrotar o bolsonarismo, também contribuir para a organização popular. É para essa grande aventura que eu queria convidar todos aqui que façam parte desse processo, para a gente poder aí dar a nossa contribuição na mudança que o Brasil tanto precisa, tá joia? Parabéns, Tonão, pela direção do sindicato aqui, e vamos à luta até a vitória. Pessoal, qual que é o pronome? A Sâmia sabe, qual que é o pronome de tratamento? Vossa Excelência, né? Vossa Excelência, Glauber, por favor, venha até a mesa. Uma salva de palmas, pessoal. A luta é coletiva, mas é sempre bom ter figuras que nos representam tão bem. Sinta à vontade, amigo. Já chego falando assim? Então prometo que vou ser rápido, saudar aqui toda a mesa, saudar o sindicato por essa iniciativa, Sâmia, Raul, a cada um dos companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui das mais variadas organizações, do pessoal e de outras organizações que também possam estar aqui presentes no dia de hoje. Nós estamos passando por um momento duríssimo,
As tentativas de fechamento de regime por parte de Bolsonaro e companhia não podem ficar como se tivessem num segundo plano. Dia sim, outro dia também, ele está dando alguma demonstração pública de que pode e de que não vai respeitar o que seja o resultado eleitoral. Desde o início do seu governo, trabalha para transformar os 20% a 30% que aprovam a sua administração em militantes fascistas para defender o governo na rua. O crime bárbaro acontecido no dia de ontem é uma demonstração de que eles legitimam esse tipo de ataque de maneira permanente, e é tarefa, e por isso eu agradeço mais uma vez o sindicato aqui pelo convite e por esse trabalho de organização, militante e formação que vocês estão fazendo. É tarefa da esquerda fazer com que os mais de 60% que rejeitam Bolsonaro sejam convertidos em militantes antifascistas com a capacidade de fazer a defesa de um projeto de esquerda também na rua. A gente não deixa de maneira alguma de fazer do momento da campanha eleitoral um espaço fundamental de defesa das nossas ideias e derrotar Bolsonaro eleitoralmente também. Para quem quer derrotar a orientação fascista, é muito importante, é fundamental. Nenhum de nós também descarta ou não tem a noção de que eleitoralmente quem se apresenta com a possibilidade de derrotar Bolsonaro é a candidatura de Lula. Mas também nenhum de nós tem a ilusão de que a derrota de Bolsonaro nas urnas vai ser o sinônimo da representação do que é o bolsonarismo ou as estruturas que dão sustentação ao próprio Bolsonaro. E aí, colocar todas as nossas energias exclusivamente no calendário eleitoral, sem trabalhar um processo de organização que seja anterior e que vai para além das eleições de 2022, também seria um erro. Até porque, né, gente? Eles estão privatizando a Eletrobras, é agora. Eles estão ameaçando privatizar a Petrobras, é agora. Eu estava na sessão do Congresso antes de vir para cá. Eles estão tentando tornar impositivo o orçamento secreto de 16 bilhões de reais agora. Eles cortaram 3 bilhões de reais da Rede Federal de Ensino, Cefetes, Institutos Federais e Universidades, agora. Depois dos 14 foi para 7, mas ainda assim, um monte de instituição de ensino não tendo condições de pagar a luz até o final do ano. Se todas essas medidas de ataque estão sendo tocadas para já, para agora, a nossa mobilização, que, repito, não pode prescindir de derrotar o Bolsonaro eleitoralmente, tem que ir para além disso. Tem que ir para um processo de organização que saiba que esse jogo é muito duro, muito pesado, e que num jogo pesado como esse, a organização e a mobilização que se faz hoje, sem abaixar as nossas bandeiras, vai ser fundamental para derrotar a orientação fascista para amanhã. O fascista de plantão, e por aí eu termino, ele não recua exclusivamente porque você fez um cafuné na cabeça do liberal de plantão. O fascista recua quando ele sabe que do outro lado ele não tem condições de avançar, porque tem força política organizada para detê-lo. Que bom que aqui no município de Bauru vocês estão organizando essa energia militante antifascista para derrotar Bolsonaro e o bolsonarismo nas redes, nos espaços parlamentares, mas principalmente com uma organização popular que não abre mão daquilo que é fundamental, que é a força da rua. Fora Bolsonaro, mas fora também o conjunto das estruturas que dão sustentação a esse projeto de orientação fascista. Viva a organização popular e a militância que não se entrega e que faz
da organização pela base, força permanente de luta. Obrigado, camaradas. Muito obrigado, Glauber. Pessoal, que prazer, né? Ouvir os camaradas, Sâmia, Raul, Glauber. E agora eu vou só fazer um lembrete. Pessoal, as falas são 5 minutos, tá? Vamos tentar obedecer que nós já estamos atrasados. Eu vou mais uma vez aqui pedir para o pessoal desligar o Wi-Fi. Agradecer a todos os funcionários dos sindicatos que estão aqui, que contribuíram para a gente tivesse esse momento, as pessoas que cuidaram da limpeza, da impressão, os nossos colegas advogados, já chamei o Sérgio, tem ali o João, a Andresa, meus amigos diretores, e agora eu vou chamar um cara que eu estudei com ele, meu amigo de fé, meu irmão camarada, vai representar aqui todos os bancários e todos os diretores, só não vale chorar, tá bom, Tonon? Não vai chorar não, não chora não, não chora não. Meu grande amigo Paulo Tonon. E aí, galera? Quem me conhece sabe que eu sou mó bravo com os banqueiros e tal, mas assim, coraçãozinho aqui é de gelo, velho. Não é de gelo, sei lá, cara, eu não sei nem, eu tô muito emocionado. Tô muito emocionado, porque parece que eu tô no meu dia de princesa desde sexta-feira, galera. Sabe aquele programa que tinha dia de princesa? Porque andar desde sexta-feira com tanta gente do bem, gente do bem de verdade, não cidadão do bem, galera. Gente que tem o mesmo propósito que você, que pensa o mundo como você. E, ao mesmo tempo, ver, desde colegas aposentados que eu já vi aqui, como gente dos bancários, de outras categorias, é tão gratificante que dá um gás novo para a gente continuar no caminho que a gente está, com muito orgulho e muita satisfação. Então, tudo que foi dito até agora pelo Alexandre, pela Sâmia, pelo Raul, pelo Glauber, eu só posso falar que eu assino embaixo e que a gente espera manter esse sindicato, que, para quem não sabe, os colegas bancários sabem, mas para quem não sabe, foi o primeiro a se filiar à Central Única dos Trabalhadores, em 86, do interior de São Paulo, na categoria de bancários. Foi o primeiro a se desfiliar quando as coisas saíram do trilho, né? Mas, em todo momento, a gente tá sempre na ponteira, sempre na dianteira, no caminho correto e fazendo o que é certo. Por isso, o que é certo nesse momento é essa reunião que a gente está fazendo aqui. É juntar todas as forças possíveis. Eu até vou saudar também o Jorge Moura, que está aqui, que é do PT, e que legal, já foi candidato a prefeito, agora é candidato a deputado, que veio aqui também, porque essa hora é hora de juntar todo mundo, cara. A gente tem um propósito maior. E o propósito maior é restabelecer a democracia aqui no país. Restabelecer o direito básico, que não está sendo respeitado. E aí que eu digo para todo mundo, de cada categoria que está aqui, conte com os sindicatos bancários de Bauru Região. O nosso sindicato tem rodinha no pé, a gente tem o orgulho de ir para onde precisar. Aqui ninguém ganha um tostão para estar no sindicato, a gente faz isso por puro idealismo e porque a gente ama o que faz. E o que a gente ama é transformar o mundo e estar no lugar certo, com os companheiros certos, como isso aqui. Obrigado a todos pela presença. Estamos juntos na luta, sempre. Obrigado, Tonon. Eu quero passar a palavra ao companheiro Carlos, da Pioesp. Olá, boa noite. É um prazer imenso estar compondo essa mesa com vocês aqui presentes. Sâmia, o Raul, o Glauber, né? Então, para mim é uma honra muito grande estar aqui com vocês. E eu acho que depois de vocês terem dado esse início com essas palavras tão boas, né? Não me sobra muito o que eu tenho para acrescentar. Eu acho que a gente tem que ter realmente um momento que nós estamos vivendo, uma força para se reunir, para continuar, para se mobilizar, para poder tentar virar o jogo e tentar trazer de novo o equilíbrio das relações políticas que nós temos no país, né? Nós estamos vivendo hoje um momento de muito desequilíbrio e que, para a classe trabalhadora, foi terrível. A gente está acumulando perdas
ao longo desses anos, dos últimos anos, desde do golpe, até antes do golpe mesmo, perdas trabalhistas enormes, que a gente tem se colocado em mobilização aqui em Bauru, na região, mas ainda assim, esse desequilíbrio nos levou a situações extremamente complicadas. Dentro da área da educação, a gente já começou sofrendo, logo no início do golpe da Dilma, que foi a reforma do ensino médio. Essa reforma do ensino médio, ela veio logo no que o Temer entrou, né, colocando aquele ministro da Educação, Mendonça Filho, e com o seu secretário, que foi Rocieli Soares. E, por infortúnio, virou secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, ele implantou uma reforma do ensino médio que vem tirar da classe trabalhadora uma formação do ensino médio pautada na ciência, pautada no conhecimento científico, colocando como estudos de caso local e limitando em 1.800 horas o que seria a nossa educação científica básica, né? Retirando uma conquista muito importante, que é a educação universal para o filho da classe trabalhadora. Então, a gente vem sofrendo com isso, e com o avanço desse desequilíbrio que nós tivemos aí na política, nós vamos sofrendo grandemente com isso. No estado de São Paulo também sofremos bastante aí com o avanço do Dória, né? Que a gente até enxerga que realmente estamos num momento para poder conseguir um equilíbrio maior e tentar retirar as perdas, redimir essas perdas que nós tivemos, tanto que o Dória mingou, né? Foi uma aventura, infelizmente, o Dória aventureira, né? Foi uma aventura que ele teve na política e que nos causou muitos danos. Foi terrível. Ele nos impôs aqui no estado de São Paulo, para a classe da educação, 3 reformas trabalhistas, dentre uma delas a reforma da Previdência, nos moldes da reforma da Previdência do governo federal. O que vai trazer uma consequência, a longo tempo, muito danosa, muito desastrosa, né? Tanto para a sobrevivência das pessoas dos diversos municípios, como também para os trabalhadores, né? Que vão, muitos deles, sofrer bastante com todas essas mudanças. E eu compreendo que não há outro pedido que não a revogação de todos esses avanços que a direita conseguiu, que a elite conseguiu, né, que o setor financeiro conseguiu contra a população, contra a classe trabalhadora, mas que também não vai ser fácil, não vai ser dado de mão de beijada, como o companheiro Glauber disse, eles estão aí, vão continuar aí, nós vamos ter que se reorganizar, né, se manter firmes diante da mobilização, e que se tornou tão difícil fazer isso nos últimos tempos, até devido à pandemia, mas também devido a todos os ataques que nós estamos sofrendo para a organização da classe trabalhadora. Como os maiores sindicatos da América Latina, né, nós verificamos o quanto que está mais difícil mobilizar a classe trabalhadora, até pela própria precarização do trabalho. Hoje, mais da metade dos professores são contratados de forma bem mais precária. E agora você tem o Paula de Souza, que está contratando de forma terceirizada os professores. Então, isso é um ataque que nós sofremos, muito grande. Esperamos retomar, lógico, no momento eleitoral também, mas, para além disso, retomar um equilíbrio maior, que a gente possa reverter alguma dessas perdas e tentar um avanço, e tem que ampliar o debate, tem que ampliar os espaços para isso. Você falou uma coisa que eu achei extremamente importante, você falou do Plínio, né? Eu acho que a campanha do Plínio foi tão importante naquele momento, foi algo, assim, fundamental para a gente manter vivo, manter aceso um processo de debate mais rico no nosso país. Então, eu espero que a gente possa tentar fazer desse momento um momento também nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Chamar o companheiro Horta, Joesp Ourinhos. Boa noite a todas, a todos. Eu sou o professor Luiz Horta, sou professor da Rede Pública do Estado de São Paulo
e estou diretor estadual da POSP e coordenador regional lá em Ourinhos, tá? Próximo aqui de Bauru. Então, eu gostaria de cumprimentar a companheira Sâmia, né, o companheiro Raul Marcelo, o companheiro Glauber, tá? Em nome deles, cumprimentar a todos também que estão aqui, demais representantes, candidatos, parlamentares, enfim. De uma maneira especial, o companheiro Tonon e todos os diretores do Sindicato dos Bancários, porque eu fui bancário de 1980 a 1985 no Banco Mercantil e participei de todas as lutas da categoria naquela época, ainda sob regime militar, ainda sob a ditadura militar, e a gente conseguiu, naquele período, várias paralisações, algumas greves, algumas lutas, enfim, ali também, aqui, dentro do Sindicato dos Bancários, eu também me fiz um pouco mais um lutador. Eu estou, assim, os bancários me representam, eu me sinto parte da categoria, embora tenha saído dela há muito tempo, tá? Bom, mas o que nos traz aqui hoje é um governo que está plantado lá no Planalto, né, que assaltou, né, o Palácio do Planalto e está lá e tem feito barbaridades. A gente não vai estar repetindo aqui, eu acho que a companheira Sâmia, né, já alencou muitas coisas, o Glauber também, o Raul, né? Então, para não se alongar muito, o que eu tenho que falar para vocês é que nós precisamos tomar frente agora de uma campanha. Nós já temos aqui na mesa 3 pré-candidatos, né, à reeleição e novamente ao retorno à Câmara dos Deputados de São Paulo, e eu acho que a gente tem que estar assumindo de fato essas candidaturas. Não dá mais para viver num país onde militantes, né, representantes, sindicalistas, né, são mortos, né, pelo Norte, pelo Nordeste. Não dá para viver num país onde uma simples festa de aniversário faz com que um companheiro nosso do Partido dos Trabalhadores seja assassinado de forma fria, né, por um bolsonarista, incentivado por aquele miliciano que está lá plantado no Palácio do Planalto, tá? Não dá mais para aceitar. Então, nós devemos aqui assumir, de fato, as candidaturas de esquerda. Não dá simplesmente para aguardar que o governo Lula, se o Lula for eleito, que ele vai conseguir fazer tudo aquilo que ele deve fazer, até porque nós já tivemos experiências do governo do PT, que avançou em muitas coisas, mas nós sabemos que um parlamento, né, formado da forma como ele está sendo formado hoje, do jeito que ele está, não vai dar para conseguir, vai ter que negociar, né, volta, né, aquela política de coalizão, aquela política do toma lá da cá, e o país não vai sair daquilo que nós vivemos hoje, vivenciamos ontem, né? Então, não é só esses 4 anos, 3 anos e meio do governo Bolsonaro. Os anteriores também nós tivemos muita coisa. Então, é necessário a eleição de uma bancada federal muito forte, uma bancada federal aguerrida, uma bancada federal que defenda de fato os nossos direitos, tá? E aí os companheiros aqui de Bauru, cabe essa tarefa, tá? A candidatura da Sâmia, a Sâmia já é pré-candidata, é a nossa companheira, é aquela que nós vamos estar lutando, tá? O companheiro Glauber no Rio de Janeiro, eu sei que deve estar voltando lá, eu tenho a minha filha, mora no Rio de Janeiro, o meu genro é do Rio de Janeiro, vão estar na campanha, já estão na campanha no Rio de Janeiro. Então, eu acho que a gente tem que, por todo o país, buscar candidaturas. E, finalmente, eu vou dizer para vocês, sou professor, dirigente sindical da POSP já há muito tempo. É preciso, o nosso companheiro já falou muito, né, sobre como que está a nossa categoria, mas é preciso uma bancada estadual também forte,
né? Não basta 1, 2, 3 deputados lá para tentar reverter aquilo, todos esses anos, todo o descaso que o PSDB, que o Tucanato fez com a educação paulista e com outros setores, tá? O Raul Marcelo tem que retornar para a Assembleia Legislativa, mas não só o Raul, é preciso mais deputados, é preciso uma bancada grande, e cabe a nós aí assumirmos essa luta. Então, eu acho que falei muito já, agradecer a todos e a todas, a todos, tá? Vamos à luta, gente, e vamos, né, levar essas campanhas agora para a luta. O Lula é o nosso candidato hoje, tá? O pessoal, a TLS, ela tinha um posicionamento aí de uma candidatura própria, nós não fomos, enfim, não conseguimos isso, então o nosso candidato hoje é o Lula, e é com o Lula que nós vamos derrotar o bolsonarismo, derrotar a milícia, derrotar todos os bandidos que ocuparam o Palácio do Planalto. Muito obrigado. Valeu, Horta. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a companheira Priscila. Boa noite a todos, a todas e a todos. Eu acho que esse lugar e esse momento ele é muito especial porque ele traz a questão de esperança, do esperançar. A gente está num momento... Eu lembro que quando eu conheci a Sâmia, na primeira campanha de deputada, o lema foi: o futuro pede coragem. E a gente está no momento que o futuro continua nos pedindo coragem. E foi a coragem das mulheres que derrubou a Mamãe Falei. Foi a coragem das mulheres que colocou aquela juíza no seu lugar e fez com que a menina pudesse interromper a gestação oriunda de um estupro. Foi a coragem das mulheres que fez Bolsonaro temer não ser eleito no ele não. E é a coragem das mulheres hoje de Bauru, é a coragem das mulheres do Brasil que vai levar à frente. Hoje pela manhã a gente tinha uma atividade ali na Unesp com as alunas, e foi a coragem daquelas alunas que fizeram um professor que assediava elas serem afastado. Foi a coragem das servidoras da Caixa Federal que fez um presidente que assediava elas ser afastado. Então, nesse momento, é preciso organizar a coragem que existe em cada um de nós. Porque a coragem, ela muda o mundo. Paulo Freire falava que era necessário ter esperança, mas que era necessário esperançar. E quando eu esperanço, eu me movimento. Porque se a gente quer derrotar o Bolsonaro, a gente precisa, sim, tirá-lo do poder. Mas a gente precisa tirar o bolsonarismo. Porque o fascismo não ficará deitado em berço esplêndido. O fascismo continuará se organizando. E existe só uma coisa que pode salvar o povo. É o povo. Por isso, eu acho que hoje, nesse lugar, eu quero convidar cada uma das mulheres que estão aqui, cada um dos homens que estão aqui, que vem desse sindicato, que é um sindicato de luta, que é um sindicato que gera lutas, que gera homens e mulheres que, em seus lugares, mudam, que já vem de um sistema precarizado e que, muito tempo, tem se organizado para a luta, para dizer não é hora de se acovardar. Porque, quando eles acham que nós nos acovardamos, nós fazemos um ele não. Quando eles acham que eles vão ganhar, a gente traz a lembrança de Marielle, que foi semente. E hoje nós somos fruto para lutar por uma democracia. Mas não uma democracia que nos dá golpe, mas uma democracia popular, que leva a população para a rua. Porque só a gente pode fazer o nosso futuro. E só o povo pode realmente salvar o povo. E se tem uma coisa que eu tenho certeza, é que nós venceremos. Porque a história da classe trabalhadora é a história da luta. E não a luta que a gente não vai vencer, porque nós somos sujeitos históricos e viemos de processos históricos e continuaremos a fazer história, porque é assim que a gente faz, é assim que a gente vai. Então, se o futuro pede coragem, nós teremos de sobra. Então, fora Bolsonaro e até a vitória, camaradas. Até a vitória! Fora Bolsonaro! Passar a palavra para o companheiro Igor. Muito boa noite, todas e todos. Queria dizer que queria saudar o companheiro Glauber, Raul, Tonon, Carlos, Sâmia, companheiro que eu não conhecia, os dois companheiros que eu não conhecia, e mais tantas pessoas que estão aqui. Queria saudar também eu, Igor, sou o Igor Fernandes, atual presidente do PSOL Bauru, militante também desde junho de 2013, comecei com o Juntos, inclusive. Antes da Sâmia ter os seus mandatos, a gente sempre foi ponta firme aqui contigo.
E é muito interessante, né? Não estou sozinho, temos a Vice, a TT Oliveira, a Kátia aqui presente, que também são pré-candidatos, temos o Jorge, que também é pré-candidato aqui. Esse espaço é muito rico, é muito histórico. Temos o Israel, que é um dirigente nacional, o próprio Fred, que foi lá em casa, que possibilitou que a gente falasse. E eu quero dizer que Bauru, e aí bauruenses e região que estão aqui, nós somos epicentro da luta nacional. Nossa prefeita Suelen Rosim, completamente alinhada com o bolsonarismo, alinhada com os esquemas do MEC, com o Milton Ribeiro, alinhada com o tráfico de influência política dentro das igrejas, tomou essa cidade e tratorou de fato a política municipal, que reflete diretamente a política nacional. O enfrentamento que a gente faz aqui, Sâmia, deputados e pessoas que estão aqui, é de 71% de votos do Bolsonaro no primeiro turno em 2018. Então, a gente parte de um princípio de uma cidade fascista, nos seus interesses econômicos alinhados com o bolsonarismo. Não à toa, a Havan cresceu aqui também. Aqui temos a Estátua da Liberdade como símbolo da nossa, como entrada na nossa cidade, não representando de fato a história dessa cidade. A história que é forjada na luta dos ferroviários, a história que é forjada na luta dos trabalhadores que vieram para cá e desenvolveram os sindicatos, como o Sindicato dos Bancários, histórico na luta popular de Bauru. Essa semana passada eu estive com o Paulinho, antigo presidente do PSTU e também aqui do sindicato. Tenho tido conversas, a gente tem tido conversas com vários outros sindicalistas também, como o Marcos, né, Carlos, lá da POSP. A gente tem sentido que, ao mesmo tempo que o bolsonarismo avança, Sâmia, ao mesmo tempo que o bolsonarismo avança, Glauber, a gente entende que a resistência popular organizada também. Não à toa, diversos centros culturais comunitários estão sendo levantados, cooperativas estão sendo levantadas. Não à toa, o movimento de mulheres e o pessoal Bauru quer dar esse exemplo para as nacionais, da criação de núcleos de base de mulheres, da criação de núcleos de base antirracistas, dessa construção aqui. Essa mesa demonstra o quanto Bauru é epicentro da luta. Derrotar Suelen Rosim é derrotar o bolsonarismo também. Então, esse esforço é necessário de cada um aqui, não só para votar em Lula, também concordamos no primeiro turno para derrubar logo de cara, mas aqui a gente tem uma tarefa maior. Não sei se vocês estão sabendo, mas a prefeita corre risco de cair. Ela está passando por uma processante, uma CP, que, se ela cai, a gente tem eleições gerais de novo esse ano, logo em seguida. A votação é no dia 3 de outubro, um dia depois da eleição. Pode ser que a gente entre num processo de reeleição em Bauru. Só para vocês terem uma noção, uma reeleição contra o bolsonarismo. Então, essa luta, esse olhar, essa militância, a panfletagem que a gente vai fazer, a campanha que a gente vai fazer daqui para frente na nossa região é decisiva para o futuro dos pobres, dos trabalhadores, dos negros, das mulheres, das próprias crianças, das mães, das creches, ao mesmo passo que Suelen Rosim, ao mesmo passo que transformou, por exemplo, a nossa Secretaria de Educação numa agência de turismo, onde vários grupos que dizem atuar na cultura, mas pedem o transporte público e utilizam desse transporte público para pagar taxa de turismo. Viagem para Poços de Caldas, pago R$300 e indo para o bolso da organizadora do evento. Então, a gente vê a estrutura, a máquina pública, trabalhando para o liberalismo, trabalhando também para o fascismo, entendendo que o momento que estamos exige organização. Exige que a gente se olhe mais, exige que a gente esteja mais na rua, mas também tomando os devidos cuidados, investindo em educação popular, investindo na organização popular. Eu não acredito em outra forma de transformar esse Brasil, de revolucionar esse Brasil, que não seja nas organizações dos de baixo. Não existe, a força parlamentar que a gente vai ter para eleger também aqui em Bauru vai ser bom, lá na Assembleia vocês são aguerridos de transformar esses mandatos em força popular. É transformar esses mandatos, essas figuras que vocês são, e que nós também somos aqui na cidade, como ponta de lança, de fato, para que a gente avance à esquerda, para que a gente avance no processo antifascista no Brasil, que eu gosto de chamar, e eu não abro mão da palavra revolução.
A revolução não vai começar da capital. Lá, as situações estão muito bem desenhadas a partir do dinheiro. Não está a disposição para trocar o dinheiro, não há essa disposição, mas aqui no interior, sim. Nós sabemos os valores que ainda habitam na vida, na cultura da vida, na cultura popular das nossas periferias, no chegar em casa e a gente fazer uma comida, abraçar vocês com um café, com um abraço, com um ouvido que seja. Então, não existe transformação social a não ser do povo, e para falar de povo, nada melhor que falar de pessoal, que fala desses grandes representantes nossos lá em Brasília, mas também do partido no estado e no país. Eu só tenho a saudar, o pessoal Bauru está presente aqui na sua maioria, e sindicatos bancários, vocês estão de parabéns por esse evento, muito obrigado por transformar Bauru em um ponto histórico da luta. Hoje, que dia é hoje? 11. Fora Bolsonaro! Fora! Fora Bolsonaro! Obrigado. Mais uma vez, mais um camarada gritando fora Bolsonaro, e isso realmente não tem preço. Queria que todo mundo aqui resgatasse o dia que Bolsonaro ganhou aquela eleição, a gente que estava acompanhando os votos, a tristeza que foi, né? Porra, no outro dia trabalhar, que triste, né? A gente se olhava aqui no sindicato e a gente falava, nossa, não acredito, cara. A gente ia fazer um ato e passava uma merda, mas o cara estava numa CG caindo uns pedaços. Vai trabalhar, vagabundo. A gente falava, nossa, coitado desse cara, olha o nosso país, o que está acontecendo, cara. E aí, porra, vocês no Congresso, né, antes disso, né, a gente acompanhava o impeachment da Dilma, o Glauber, a gente acompanhava depois a Sâmia. Poxa, era uma luta muito, muito desigual, era uma luta... E parecia que aquilo ia durar para sempre, né, cara? Quando o Bolsonaro ganhou, parecia que o Bolsonaro ia falando, nossa, agora realmente... E, cara, está acabando. E está acabando depressa, porque a incompetência foi tanta que, assim, a esperança voltou. E aí eu tenho que passar para a Sâmia, porque a Sâmia fala, tem futuro? Tem futuro sim. E tem um futuro muito perto da gente. Isso aqui mostra, Bauru tem futuro. Bauru tem jeito, Bolsonaro nunca mais. Chega de fascismo. E, mais uma vez, que orgulho dessa mesa, que orgulho de fazer parte. Se essas pessoas estão aqui é porque elas viram alguma coisa nos sindicatos bancários de Bauru região. Bento, obrigado, cara. Obrigado. Eu sempre falo com o Tonon. E qual luta mais o Bento está? O Bento está em todas. O Bento está em todas. A gente fala, nossa, o Bento vai perder mais uma. E aí a gente sabe, perde a muitas, mas ganha outras assim, dessa maneira. Então, assim, é um lutador, merece a nossa consideração, assim como as pessoas que estão aqui, assim como todo mundo que saiu de casa hoje, para fazer um mundo melhor, né? Nosso descanso é a batalha. Sâmia, muito obrigado pelo que vocês fizeram aqui. Encerra para a gente, contribui mais um pouco aí. Estamos muito felizes e eu só tenho que agradecer. Nossa, eu não sabia que eu tinha que... Pessoal, eu acho que essa mesa foi muito potente, muito necessária, porque pontuou bem os desafios da conjuntura e também as nossas tarefas para os próximos anos. Acho que nunca é demais repetir. Em outubro, a gente vai passar por um processo muito importante, porque pode significar a derrota eleitoral de Bolsonaro, talvez o início da sua derrota política, mas, para isso, a gente precisa entrar no processo, reconhecendo também as suas debilidades. A sua importância, porque pode ser o início do fim, mas os seus obstáculos, as suas dificuldades, porque o bolsonarismo, como um movimento organizado, pode seguir, ainda que com mais dificuldades estruturais, porque fora das instituições, porém seguindo nas redes, nos territórios, como uma força política que talvez sempre existiu no Brasil, mas que hoje se organiza, assim como se organiza em outros países do mundo. Acho que é importante localizar. O Brasil não é um raio céu azul, é parte de um processo que o Raul explicou muito bem, mas que também tem a ver com um momento de crise econômica, social, política, ambiental, e a ausência de alternativas também à esquerda que fossem capazes de capitalizar esse sentimento de derrota, de frustração em força política e social, capaz de tomar o poder ou de, enfim, de impor a derrota daqueles que estavam, né, cometendo essas traições e as contradições e as incapacidades diante do Estado em que geriam, dos governos em que eram responsáveis.
mas também sabendo que os próximos 4 anos vão precisar da nossa atuação do ponto de vista de qual é o projeto de país que a gente defende. Eu mencionei um pouco isso, Raul mencionou um pouco isso também, a dificuldade que é no contexto de bolsonarismo, que a gente precisa se preocupar com a nossa segurança física, com o óbvio, com a nossa capacidade, nossa possibilidade de seguir lutando, de seguir de pé, a dificuldade que é discutir projeto, rumo de país, o que nós defendemos, como fazer para nos livrar desse modelo econômico tão financiarizado, tão dominado pelo agronegócio, esse processo de desindustrialização, de empobrecimento da população, que é um projeto calculado, de aumento do desemprego, da precarização do trabalho. Eu acho que pode ser uma oportunidade. O processo eleitoral ele também não pode ser esvaziado de debate político. Esse tem que ser o nosso papel, enquanto militantes, enquanto pré-candidatos do PSOL, mas também enquanto pessoas que sabem que o Brasil possível, o futuro, só vai ser construído pelas nossas mãos. Em terceiro lugar, eu quero falar do papel das mulheres nessa conjuntura. Pri disse muito bem, eu sempre afirmo, coloco essa tecla. As mulheres são o principal centro da crise social, da crise econômica, porque são responsáveis, para além do trabalho produtivo, né, do mercado de trabalho que os homens são, também por aquele trabalho invisível, não remunerado, que é o trabalho reprodutivo, que é o funcionamento da sociedade, dos cuidados, da geração de uma outra vida. São as mulheres que estão na linha de frente, por exemplo, do enfrentamento à Covid nos hospitais e que agora, depois de 30 anos, vão conquistar o piso salarial nacional. A gente vai votar na próxima semana, se tudo der certo, finalmente, depois de 30 anos, é uma conquista feminina, e não há nada mais justo. Foi muita gente que morreu, mas teria sido muito pior não fossem elas que ficaram na linha de frente na contramão do negacionismo praticado pelo Bolsonaro no nosso país. E é só o primeiro passo, eu acho que é se inspirar nessa luta, que é uma luta feminina, para seguir os próximos passos, para mostrar que é possível reverter essa agenda de reformas. Eu comentava com um companheiro quão é importante colocar no centro das discussões a reforma do ensino médio, que foi parte da destruição dos direitos da nossa juventude, né? Que colocou para fora da sala de aula vários educadores, mas também não coloca nenhuma perspectiva de futuro para os nossos jovens, que, na prática, estão sem aula, muitos deles, muitos professores também perderam aula, e vão poder ser formados como para o mercado de trabalho, sendo que eles já são considerados estudantes de segunda classe, considerando que são estudantes pobres, estão nas escolas públicas, enquanto aqueles que são escolas de elite têm todo o ensino complementar, como sempre tiveram, na verdade. Então, essa reforma do ensino médio foi mais uma forma de mercantilização também da educação e de precarização do trabalho futuro daqueles que ainda nem sequer entraram no mercado de trabalho ou que entraram, porque a pandemia também expulsou jovens da escola. São cerca de 5 milhões de jovens que estão fora da escola, e isso também precisa ser um tema, porque o analfabetismo também está tomando conta do Brasil, junto com a fome, junto com o desemprego, junto com a miséria. E é por isso também que eu quero, novamente, fazer o convite para que sigam contando conosco. Nós temos os comitês domésticos Bolsonaro Nunca Mais. Se inscrevam no site, está aqui nesse adesivo. Bolsonaro Nunca Mais, não, aqui a gente já mudou para coisa da pré-campanha, mas é bolsonaronuncamais.org. Se inscrevam, escrevam a residência de vocês para que recebam materiais, atividades, se engajem em panfletagem. Como eu disse, daqui ao processo eleitoral tem que ser um grande levante antifascista, eles não caem de maduro. E essa organização política precisa seguir depois do dia das eleições, para que a gente possa derrotá-los de vez e pensar em discutir um país que seja verdadeiramente democrático, voltado para o poder popular, para as mulheres e para os interesses reais da classe trabalhadora. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Enfim, a gente vai ficar aí um pouco também, socializando com quem quiser. Enfim, obrigada, até a próxima, gente. Tamo junto. Se fora Bolsonaro.